que a verdade dói? Você já reparou como passamos a maior parte do tempo fugindo daquilo que é óbvio? Construímos ilusões confortáveis, pequenas mentiras cotidianas, apenas para não encarar o espelho. Mas a literatura, quando é verdadeira, quebra esse vidro. E nenhuma escritora brasileira soube quebrar as nossas ilusões com tanta elegância e firmeza quanto Lia Luft. Fique até o final deste vídeo para compreender como as reflexões dessa autora sobre a dor, o envelhecimento e a perda nos confrontam com a realidade crua. Vamos entender por que as maiores verdades da vida doem tanto, mas são, ao mesmo tempo, as únicas capazes de nos conceder a verdadeira liberdade literária e humana. Lia Luft é uma das vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea, especialmente quando falamos de introspecção, memória e a condição feminina. Ela construiu uma obra que transita entre a ficção e a crônica reflexiva, sempre com uma prosa lírica e densa. As marcas da escrita de Lia Luft: temas recorrentes, memória e identidade, exploração do passado como construção do presente, relações familiares complexas, especialmente entre mães e filhas, irmãs, gerações, solidão e silêncios, o não dito, os segredos que estruturam e destroem famílias, a condição feminina, papéis sociais, repressão, estilo literário, prosa poética com ritmo cadenciado, narrativas intimistas, muitas vezes em primeira pessoa, atmosfera melancólica, mas não desesperançada, uso de metáforas ligadas à natureza, ao corpo, à casa. Obras essenciais de Lia Luft: As Parceiras, 1980, romance que explora relações femininas e segredos familiares. A Asa Esquerda do Anjo, 1981, narrativa sobre memória, loucura e identidade. O Quarto Fechado, 1984, solidão e clausura emocional, perdas e ganhos, crônicas. Em seus livros, Lia Luft sempre nos alertou sobre o perigo de vivermos anestesiados. Preferimos a falsidade de uma rotina perfeita ao peso de uma verdade inconveniente. É o medo universal de encarar o que está quebrado dentro de nós e fingir que tudo caminha bem. A literatura nos mostra que a dor não é um erro de percurso, mas parte da nossa estrutura. Evitar o sofrimento a qualquer custo nos torna superficiais, personagens de uma história vazia, escrita por outros. Quando ignoramos o abismo, ele não desaparece, apenas cresce em silêncio. Nessa jornada literária, percebemos que o ser humano precisa do confronto com a realidade. A verdade dói porque ela destrói o cenário que montamos para nos proteger do mundo. A escritora avançou corajosamente ao tratar de temas que a sociedade tenta ocultar a todo custo. Em ensaios profundos sobre a maturidade e a finitude humana, ela define que o tempo não é um inimigo que nos rouba a beleza, mas o cinzel que esculpe a nossa real identidade. Lia Luft explicou com maestria e sensibilidade visceral em sua obra-prima Perdas e Ganhos, de 2003, que viver é um exercício constante de desapego. Cada escolha traz consigo uma renúncia obrigatória e amadurecer significa aprender a perder sem se deixar destruir. Pense no exemplo de um processo de escrita ou de edição de um texto longo. Muitas vezes, para que a obra ganhe força e ritmo, o autor precisa cortar parágrafos inteiros que ele adora, mas que não servem à história. A perda imediata é o preço de uma estrutura muito mais forte no futuro.
Um exemplo prático é a nossa relação com as memórias de família e as marcas do passado. Tentar reescrever a própria história apagando as dores e os traumas é criar um personagem de ficção ruim. O limite e o sofrimento que não elaboramos voltam em forma de sintoma. Recuperar a coragem de encarar a verdade é o papel principal da grande literatura. Aceitar que a existência humana é trágica e bela ao mesmo tempo nos amadurece. Esse mergulho no real nos afasta da infantilidade e nos entrega as chaves da criação literária legítima. Portanto, ao buscar a compreensão de si mesmo através dos livros, não tema as verdades que cortam. Use o desconforto como matéria-prima para a sua própria evolução. A palavra que desorganiza a sua falsa calmaria é a mesma que reconstrói a sua dignidade. A escritora avançou corajosamente ao tratar de temas que a sociedade tenta ocultar a todo custo. Em ensaios profundos sobre a maturidade e a finitude humana, ela define que o tempo não é um inimigo que nos rouba a beleza, mas o cinzel que esculpe a nossa real identidade. O encontro com a velhice e com os nossos próprios limites é a função que nos retira da fantasia da juventude eterna. É como o processo de esculpir na madeira. A lâmina precisa retirar o excesso, cortar a matéria bruta, para que a obra de arte finalmente apareça com clareza. No cotidiano atual, vemos as pessoas buscando refúgio em fórmulas fáceis de felicidade instantânea. Textos rasos e otimismo cego substituíram a profundidade do pensamento crítico. O resultado é uma massa de leitores e indivíduos fragilizados, incapazes de lidar com qualquer frustração. Recuperar a coragem de encarar a verdade é o papel principal da grande literatura. Aceitar que a existência humana é trágica e bela ao mesmo tempo nos amadurece. Esse mergulho no real nos afasta da infantilidade e nos entrega as chaves da criação literária legítima. O pensamento de Lia Luft só se organiza quando encontra o leitor disposto a suportar o peso das palavras. É o sopro que só se transforma em música ao enfrentar a barreira e a resistência dos furos de uma flauta. Sem a lei do limite, teríamos apenas um ruído confuso e sem sentido. Portanto, ao buscar a compreensão de si mesmo através dos livros, não tema as verdades que cortam. Use o desconforto como matéria-prima para a sua própria evolução. A palavra que desorganiza a sua falsa calmaria é a mesma que reconstrói a sua dignidade. Técnicas literárias usadas por Lia Luft para escrever suas obras. Sondagem psicológica e fluxo de consciência. A escrita de Lia Luft não se baseia em grandes ações externas ou reviravoltas mirabolantes. A sua técnica foca no espaço interior dos personagens. Como funcionava? Ela utilizava uma espécie de fluxo de consciência adaptado, onde o leitor acompanha de perto as reflexões, as memórias, as angústias, os isolamentos e os diálogos internos dos personagens, principalmente figuras femininas. A narrativa avança conforme a mente do personagem se move entre o passado e o presente. Concisão e linguagem despida de excessos. Diferente de autores que utilizam termos rebuscados ou floreios mitológicos e exagerados, a técnica de Lia Luft primava pela simplicidade. Como funcionava?
Suas frases costumam ser curtas, diretas e afiadas. Ela conseguia tratar de temas complexos e dolorosos usando palavras do cotidiano. A força do seu texto não estava na ornamentação da palavra, mas na verdade nua e crua que aquela palavra simples carregava. Realismo doméstico e o avesso das relações. A engrenagem temática da autora girava em torno do ambiente familiar. Ela usava a literatura para puxar a cortina das aparências sociais. Como funcionava? Luft explorava o que costuma ser camuflado na vida real: a solidão a dois, a incomunicabilidade entre pais e filhos, o peso dos casamentos falidos, a velhice e o luto. A casa e a mesa de jantar costumam ser os cenários onde as tensões psicológicas se desenvolvem. A estrutura da memória, narrativa não linear. Em seus romances, como As Parceiras e Reunião de Família, o tempo técnico da narrativa é fragmentado. Como funcionava? A autora costumava ancorar o texto no tempo presente, mas abria portais constantes para o passado através das lembranças dos narradores. Essa técnica mimetiza o funcionamento real da mente humana, que resgata traumas, infâncias e perdas de forma não linear para tentar dar sentido ao mal-estar do presente. Fronteira entre a ficção e o ensaio reflexivo. Especialmente em suas obras de não ficção e crônicas, como o best-seller Perdas e Ganhos, Lia Luft consolidou uma técnica de conversação direta com o leitor. Como funcionava? O texto se estrutura como um diálogo íntimo, uma crônica existencial. Ela partia de uma experiência pessoal ou de uma observação simples da realidade para construir uma reflexão filosófica acessível sobre a condição humana. É uma escrita que não dita regras, mas convida à autoanálise. Resumo da técnica. A escrita de Lia Luft pode ser definida como um minimalismo existencial. Ela dominava a arte de extrair o máximo de profundidade psicológica com o mínimo de distração estilística, focando sempre na realidade afetiva e nos conflitos mais profundos do sujeito contemporâneo. Te aguardamos no próximo vídeo, onde Arnaldo Chagas tratará sobre o autor gaúcho Caio Fernando Abreu, sua cartografia visceral da solidão urbana, do desejo e da angústia existencial, moldada com lirismo e urgência por uma escrita que expõe a carne viva da alma humana. Até lá!